vamos lá, tá gravando, só lembrando que provavelmente não tá aparecendo para vocês que está sendo gravado, porque eu estou utilizando um software no meu computador mesmo, OBS, para fazer a gravação, tá bem? Aí terminando a aula, eu já coloco para vocês o link no Moodle, para vocês acessarem o vídeo que vai estar no YouTube. Seremos só nós hoje, né? O pessoal tá desanimado, mas vamos lá. Novamente, boa tarde a todos vocês, espero mesmo de coração que todos estejam bem. A gente já está na metade do nosso curso, metade? Já da metade para o final, né? E vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as interfaces. Eu acredito que vocês já tenham utilizado algum tipo de interface, seja uma interface que vocês mesmos criaram no projeto, né, na disciplina do semestre anterior, ou então a utilização de interfaces que são disponibilizadas como classes dos pacotes mesmo de Java, né, como recursos dentro da linguagem. Só que é importante a gente entender como que funciona, se a gente pode ou não criar, quais são as relações que a gente consegue fazer utilizando interfaces. Tudo bem? Vocês vão ver que a interface, ela acaba sendo bastante parecida com classes abstratas. Só que o tipo de relação que a gente define com as classes é um pouquinho diferente, apesar de ter algumas características bem parecidas, como por exemplo, quando a gente tem métodos abstratos que são definidos na interface, quando nós fazemos uma implementação através de uma classe concreta, nós somos obrigados a implementar o funcionamento daquele método que foi definido dentro da interface como abstrato. Tudo bem? Então, antes de qualquer coisa, o que vem a ser uma interface, né? As interfaces. Então, é um conjunto de métodos, a gente pode ter métodos, nós podemos ter constantes ou variáveis que não possuem nenhum valor ou ação pré-estabelecidos, ou seja, a gente monta um molde de funcionamento, de características, onde todas as classes que fizerem a implementação dessa interface específica precisam seguir. Ou seja, a gente define um tipo de comportamento das classes que fizerem a implementação da interface. Tudo bem? Um termo que é bastante utilizado quando a gente pensa em interface é esse contrato. Tudo bem? Então, quando a gente tem uma ou mais classes que fazem a implementação de uma interface, podendo ser a mesma interface ou interfaces diferentes, a gente está dizendo que aquela classe está firmando um contrato com aquela interface. O legal aqui é que, mesmo que a interface funcione muito parecida com uma classe abstrata, ou seja, a gente não pode fazer instanciação também de uma interface, a gente consegue utilizar de polimorfismo quando nós estamos utilizando interfaces. Bem, então estabelece, né, uma espécie de contrato a ser seguido entre as classes envolvidas. Se eu tenho duas ou mais classes que implementam a mesma interface, elas vão ter um comportamento parecido, pelo menos no que diz respeito aos métodos abstratos que foram definidos dentro da interface. Um detalhe aqui, né? Qual que é a diferenciação, então, entre uma interface e uma classe abstrata que poderia ser uma superclasse, já que elas são bastante parecidas, podem definir comportamentos que não foram implementados, podem definir características também que vão ser comum a todas as classes que fizerem aquela implementação ou aquela extensão. A diferença está no sentido semântico da coisa. Quando a gente utiliza uma classe abstrata como uma superclasse, ou seja, vamos considerar uma superclasse, né, raiz do nosso projeto. As classes que são especializações, como o próprio nome já diz, elas têm uma relação semântica do tipo ele é uma especialização. Quando a gente trabalha com interfaces, essa significação de não é necessário, mas ele funciona como a interface. Tudo bem essa diferenciação para vocês? Sim. Maravilha. Bem, então novamente, né? Já que a gente tem essa relação de contrato, a gente está firmando um contrato, a nossa interface vai especificar então o que uma classe pode oferecer em termos de métodos.
Com a nova versão do Java, a gente consegue também definir características, mas sempre definindo características que vão estar ligadas às interfaces e não às classes específicas, que são as nossas constantes, definidos com o modificador estático. Estão lembrados do estático? Quando a gente define um método ou então um atributo como estático, ele não faz parte mais dos objetos. Aquele atributo ou aquele método faz parte da classe, ou no caso da interface. Sempre vai ter um mesmo valor e aquele mesmo valor vai ser compartilhado por todas as classes que fizerem a implementação dessa interface. Tudo bem? E como um último detalhe em relação às interfaces, a gente não tem a especificação do método, ou seja, eu tenho a assinatura do método, eu sei que ele precisa ser implementado pelas classes que fizerem a implementação, né, o implements ali da nossa interface, mas a gente não tem como. Só que aqui também tem uma ressalva. A partir da versão 8 do Java, as interfaces podem sim ter implementação de métodos. E esses métodos, a gente vai ver logo, na aula de hoje mesmo, que eles têm implementação, mas eles podem ser sobrescritos, ou seja, pode ser remodelado segundo a necessidade de uma classe específica, ou então a gente pode definir ele também como estático. Novamente, é um método que faz parte da interface e não de cada uma das classes que fazem a implementação. Tudo bem? Pessoal, se vocês perceberem, os conceitos estão tão interligados que às vezes parece que a gente está falando mais do mesmo, né? Se a gente entende o conceito do que é uma classe abstrata, uma classe concreta, os tipos de relações que nós podemos ter, que são basicamente 3, né? Um contrato, que é através da interface, uma especialização, que é através da herança, ou então uma associação, que é quando a gente utiliza a referência de uma classe na outra, seja no atributo, seja nos parâmetros dos nossos métodos de uma classe. E todo esse conceito de programação orientada a objetos gira em torno dessas questões, que define, na verdade, o encapsulamento, reutilização de código, não ter a replicação, né, que já vem na reutilização de código. Então, a gente parece que a gente está dando até umas voltinhas, falando sempre das mesmas coisas, mas pode ser que tenha nomes diferentes. É importante a gente saber disso, tá bem? Se vocês perceberem também, eu nem quis ser muito extensa na aula de hoje, justamente para a gente não ficar repetindo, um repeteco aqui das mesmas coisas. Então, só para a gente considerar as características que são pertinentes quando a gente começa a pensar em trabalhar com interfaces. Bem, então continuando, né? Com relação ainda a características das nossas interfaces, que eu acho bastante interessante esse ponto, que a interface ela simula o comportamento de herança múltipla. E se vocês lembrarem, eu acho que foi na nossa penúltima aula, nós conversamos que em Java nós não temos o suporte de herança múltipla. Se a gente lembrar um pouquinho, né, para relembrar o que vem a ser essa herança múltipla, é quando uma mesma classe é a especialização de 2 superclasses ou mais. Em Java nós não temos isso. No entanto, a gente pode ter o contrato de uma mesma classe com mais de uma interface. E como a nossa interface trabalha bem parecido com as nossas classes abstratas, com as nossas superclasses, é uma forma de a gente simular o comportamento dessa nossa herança múltipla. Justamente porque não está limitado, uma classe não está limitado na implementação de apenas uma interface. Tudo bem? Alguma dúvida? Certo. Maravilha. Bem, da mesma forma, né, que as nossas relações de herança, quando nós consideramos as interfaces, qualquer classe pode fazer a implementação, independente do nível que essa classe esteja na nossa relação de herança. E lembrando que uma mesma classe pode ter uma relação de especialização com uma superclasse, ao mesmo tempo que ela pode também fazer a implementação de um contrato, ou seja, ser uma implementação de alguma interface, de uma ou mais.
E todas as classes, então, que implementam uma mesma interface, a gente pode dizer que elas possuem algumas características em comum, uma ou mais. Ou seja, todas estão seguindo o mesmo contrato de comportamento. Ok? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. No projeto interdisciplinar de vocês do semestre passado, em LP3, vocês fizeram utilização dos Action Listeners para verificar o comportamento do mouse, né, em botões. Vocês lembram disso? Mouse e botões? Pode ser. Vocês definiam então a interface. Deixa eu explicar melhor, né? Vocês definiram uma interface. A interface de vocês tinha alguns botões. Para tratar a ação daquele botão, vocês lembram o método que vocês estavam utilizando? Puxar a memória de vocês aí. Nossa, agora foi um método não tá na. Eu não tô lembrando agora. Vocês utilizaram o Cine Builder, Fábio? Foi com JavaFX? Foi JavaFX. Se vocês tiverem um projeto de vocês ainda do semestre passado, deem uma olhadinha, porque a gente às vezes nem percebe o que está utilizando, mas vocês fizeram utilização de interfaces. Existe uma interface já definida dentro do pacote do Java chamada Action Listener. Toda vez que a gente quer tratar ações de clique, na verdade ações, né? São os listeners, na verdade, que são os ouvidores, né? Numa tradução. O que são os listeners? São ouvidores de possíveis ações. A gente pode ter ação que é disparada pelo teclado, pelo mouse, ou então, que era o que provavelmente vocês estavam utilizando, que era a ação que é disparada quando um botão é clicado. Essa ação geralmente é definida no nosso Action Listener, que é uma interface. Se vocês buscarem no projeto de vocês do semestre passado, tem um método que vocês trabalharam que era o Action Performance, que é o quê? Qual que é a performance daquela ação? E é definida através da interface Action Listener. Ou seja, várias classes que representam interfaces gráficas diferentes, ou seja, cada uma das telinhas de vocês possuem ações diferentes. E quem que é responsável por fazer esse comportamento de tratar uma ação? É um método que não foi implementado de uma forma padrão. Na verdade, o próprio programador, no caso vocês, fizeram a definição de o que ocorreria caso fosse clicado num certo botão. Então, vocês utilizaram sem perceber. Tem as interfaces ali. Aí, de novo, né, esse conjunto de interfaces que já são definidas pelo próprio pacote, né, das nossas classes padrões da biblioteca do Java ou de outra linguagem, ou ainda nós podemos definir as nossas próprias interfaces. A gente já vê isso já. Tudo bem? Até aqui? Tudo certo. Maravilha. Bem, então continuando. Depois, se você encontrar, Vitor, dá uma olhadinha que vocês vão encontrar o Action Performance lá. Mas mesmo o JavaFX, nesse caso, ele é voltado mais para a construção das interfaces gráficas. Se vocês tiverem ou forem utilizar o pacote Swing, que é um outro conjunto de classes, né, e de componentes para se trabalhar com interfaces gráficas, está um pouco ultrapassado, né? O JavaFX está sendo utilizado mais. Ele utiliza o mesmo conceito e a mesma classe, na verdade, do Action Listener, que é o ouvidor de ação. Depois, se vocês tiverem curiosidade, tem outras também. Tem o Keyboard Listener, que é uma interface, e aí ele tem os métodos abstratos para quando uma tecla é pressionada. Tem vários, eu até depois puxo a documentação para mostrar para vocês, mas tem quando o botão é pressionado, quando o botão é só apertado, ou então quando o botão é solto, e tem outros que eu não lembro. Tem o Mouse Listener também, que é uma interface, que, se eu não me engano, esses são 7 métodos, que é quando
Você clica com o botão direito, clica com o botão esquerdo, quando você só pressiona o botão direito, quando você solta o botão direito, quando você pressiona o botão direito, quando você solta o botão... Enfim, todas as possibilidades de entrada, né, de interação do usuário utilizando o mouse. E olha a vantagem que a gente tem quando utilizando essas interfaces. Todo o processo de verificação do que foi apertado, seja no teclado ou seja no mouse, a gente não precisa se preocupar com isso. Eu só sei que tem um método específico que não foi implementado ainda, mas que se eu implementar essa interface, eu posso definir uma ação específica dentro daquela interface que eu estou construindo. Olha a facilidade. Ai, programação orientada a objetos é lindo, né, gente? Aí depois não tem como voltar mais para estruturado. Mas vamos lá. Eu acho também, viu, Vitor, que o JavaFX, não é que ele seja difícil, mas é que se você for trabalhar, porque é uma linguagem diferente, né? A gente não está utilizando necessariamente o conceito de orientação a objetos dentro da definição da parte gráfica do programa. Então, a gente está trabalhando com duas linguagens diferentes para fazer no mesmo sistema. Eu acho que é isso que causa um pouco de confusão. Mas vocês tiveram essa dificuldade trabalhando com o Scene Builder também? Porque eu achei que ele facilita bastante. É até legal ver a percepção de vocês em relação a isso. Eu tive um pouco de dificuldade quando eu comecei a trabalhar com JavaFX, e não sou expert nisso também, porque eu estava acostumada com o pacote anterior, que é o Swing. Então, se for no NetBeans, então, uma maravilha, né? Que você só clica e arrasta, no esquema do Scene Builder mesmo. Só que tá tudo dentro do NetBeans. Não tem um sistema em paralelo para fazer, para criar. Eu acho que o JavaFX ele é muito detalhado também. Tem uns detalhes que, se você esquecer, não funciona nada. Mas depois que você se atenta para isso, eu acho que vai sendo um pouco mais tranquilo. O back-end dele deu muito trabalho. Daí eu acho que são a questão das cenas, Vitor. Fazer transição de janela é chato, né? Isso eu concordo com você também. Sim. E essas transições, na verdade, de uma janela para outra, se você vai carregar como uma outra janela ou vai ser o conteúdo do próprio container, né? Do próprio... Tá vindo os termos do Swing de novo, mas da própria janela. Se você vai remodelar o conteúdo ou você vai abrir uma tela por cima dela. Concordo com você, que realmente é chatinho. Mas dá, né? Eu acho que ele fica mais bonitinho também. Bem, e só lembrando, pessoal, a gente está trabalhando e pensando em POO considerando Java, mas tem outras tantas linguagens que a gente pode também trabalhar utilizando o mesmo conceito. Eu acho que essa dificuldade também de a gente sair da linguagem que é procedural, né, por exemplo, C, e a gente começar a trabalhar orientado a objetos, dá uma bugada na cabeça. Pelo menos o processo para mim foi um pouco assim, que você está acostumado a pensar tudo e estruturar tudo de uma forma e de repente é uma forma completamente diferente. Cada coisa tem seu lugar e tem o seu lugar certo. Até a gente pegar, né, que parece que pega no tranco, mas depois que a gente pega também não tem como voltar. A gente está trabalhando em C às vezes pensando orientado a objetos. E facilita bastante o conjunto de métodos dentro de uma mesma classe. Eu acho que a questão, para mim, que eu acho que é a grande maravilha desse novo conceito, desse novo paradigma, é o reaproveitamento. Ao invés de a gente sempre ter que ficar criando tudo do zero, dá para reaproveitar tanta coisa e a programação vai ficando mais fluida, né? Tem muita coisa que você não precisa se preocupar, já está acontecendo da melhor forma ali. Por exemplo, listas, fila, pilha, acho que todos esses conceitos de conjuntos que a gente em C, por exemplo, se for fazer com estruturas de dados, vocês estão no quarto, vocês fizeram estruturas de dados no semestre passado, não foi? Isso, foi semestre passado. Vocês ralaram? Foi em C também, Fábio?
Foi em Java, Ah, porque em eu Java? unia a LP3 que era dado em Java. Tá, então não sei se vocês chegaram a. Foi. ED foi em. A estrutura de dados foi em C e LP3 foi em Java, errei. Tá. Mas vocês conseguiram fazer um paralelo do que vocês criaram e implementaram em estruturas de dados em C e o que vocês estavam utilizando em Java, por exemplo, que era LP3 no caso na época, né? Vocês implementaram provavelmente listas encadeadas em C, pilha em C, lista, pilha e fila, que são os conceitos diferentes, né? De quem entra, quem sai e em qual momento. Em C, meu Deus, você perdeu um ponteiro ali, você perdeu tudo. E tudo Até é isso complicado. era complicado, né? Porque eu lembro disso, e até uma disciplina que, assim, é uma das disciplinas que mais pega no curso de computação, porque você precisa ter um gerenciamento muito bom de saber a ordem com que você vai fazendo. Por exemplo, para adicionar um nó no meio da lista. Se você não tiver cuidado, você perde o ponteiro e perde o restante, ou o início ou o fim da fila. Quando a gente trabalha em Java, por exemplo, né, um exemplo bem simples mesmo, a Arraylist, já faz todo esse gerenciamento para gente. Mas o conceito por trás disso, a implementação de fato da Arraylist, utiliza todo esse conceito que vocês viram em estruturas de dados. Pilha, filha, não, fila, pilha são os push-pop da vida, lista e fila. Acaba sendo bem parecido, porque é só a gente definir, né? Se é o primeiro, se é do topo que sai, ou se é do início que sai ou entra, enfim. Mas vocês viram todos esses conceitos, e quando você vai para uma linguagem que já tem tudo isso implementado, principalmente quando está nesse conceito de PO, a gente não se preocupa com nada disso. Olha que maravilha. Muito bom. Beatriz, isso é normal. Tem alguns conceitos que eu acho que principalmente quando a gente está trabalhando em C e trabalhando com ponteiro. Porque ponteiro, pelo menos já faz tempo isso já, mas eu lembro que quando eu comecei a ver o conceito de ponteiros mesmo, nossa, mas dava uma bagunçada na minha cabeça, porque é uma variável que tem conteúdo, mas o conteúdo não é um conteúdo dado. Tem um dado ali dentro, mas diz respeito ao local de armazenamento de outra variável, de outro conteúdo. Só que conforme a gente vai, né, criando esse hábito de ir programando, vendo outras relações, funcionamento, vai ficando claro, isso acho é normal. É interessante, né, ver como que a cabeça da gente, até em relação à programação, vai abrindo. Se vocês fizerem até... Só um parênteses, pessoal. Se a gente fizer até um paralelo, pensem no primeiro semestre de vocês, que a gente começou a ver, né? Tive o prazer ainda de acompanhá-los nesse processo. Variáveis, tipos de variáveis, conteúdo, o tipo de comparação que faz, depois os if-elses, né? As estruturas de seleção, repetição. Vocês estão utilizando tudo isso até hoje, mas já está de uma forma muito mais fluida também, né? Já tá mais natural para vocês, mas vocês continuam utilizando do mesmo jeito, então a cabeça parece que vai abrindo. Eu acho que esse é um processo muito interessante, é muito legal ver isso. Eu ainda dou uma revisada nisso pra deixar ainda mais fixado. Essas coisas de laço de repetição e tal. Mas você já utiliza com mais naturalidade, não utiliza, Fábio? Sim, Eu claro. acho que isso de a gente ter, né, de vez em quando a gente precisa, eu pelo menos preciso dar umas rabiscadas dependendo do problema, pra gente ver o que entra no loop ou não, o que faz antes, o que faz depois, mas aí eu acho que isso vai ser uma dificuldade, não é uma dificuldade, é um desafio que a gente enfrenta a cada nova aplicação, porque depende da regra de negócio do que a gente está tentando modelar. Então, não está muito ligado com a linguagem, na verdade está ligado com o problema que se propõe a resolver. Isso mesmo, né? Concordo totalmente. Mas é gostoso, vocês gostam disso? Apesar de dar vontade de chutar o computador, todo mundo tem. Todo mundo tem, eu também tenho. Principalmente quando não dá certo. Ai, mas quando dá certo também é uma satisfação tão grande, não é? E
Nossa, é um alívio, meu Deus do céu, não tem como descrever. Eu acho que esses são, né, os males e os benefícios aí quando a gente começa a trabalhar com tecnologia em geral e eu acho que mais específico de programação. É um processo que não adianta, gente. Eu queria falar para vocês que nunca mais ia acontecer, mas na verdade eu acho que é bem o contrário. Às vezes tem umas coisas que são simples, mas a cabeça da gente não tá muito boa naquele momento. Depois você dá uma refrescada na cabeça e volta e fala, nossa, olha, eu tô esquecendo de um detalhe aqui que eu sabia que tinha que fazer, mas no momento, olhando o código, que a gente começa a ficar viciado no nosso código também, a gente não percebe. Ah, mas é gostoso. Mas, vamos lá, né? Continuando, pessoal, sobre interfaces também, né? Alguns detalhes que a gente até já discutiu. Então, interface é bastante semelhante a uma classe 100% abstrata. Por que 100% abstrata? Porque nós temos apenas métodos abstratos. No entanto, novamente, não tem necessidade obrigatória de, a partir da versão 8 do Java, ser 100% abstrata. Vou fazer uma rabisqueira aqui. Ser 100% abstrata. Ela pode sim ter métodos implementados. A gente já vai ver isso. Bem, se a gente fala em 100% abstrato ou quase 100% abstrato, a gente sabe então que nas nossas interfaces nós vamos ter métodos abstratos. O que são os métodos abstratos e como que a gente define? Isso a gente até já viu. Tem um marcador abstract aqui na frente para definir que é um método abstrato. Continua tendo a assinatura do mesmo jeito, né? O tipo de retorno, o nome do método, pode ou não ter parâmetros. No entanto, a gente não tem abre e fecha chaves. A gente finaliza com ponto e vírgula, indicando que a implementação, a definição da ação desse método vai ficar a cargo da classe que for implementar essa interface. Tudo bem? Além disso, né, na definição das nossas interfaces, eu já vou mostrar para vocês que quando a gente está definindo uma nova interface, a gente não define mais uma public class. Na verdade, a gente define uma new interface, que daí é um tipo diferente. E por padrão, todas as nossas interfaces são criadas como abstratas e públicas também. Então, públicas para quê? A gente não precisa tentar esconder implementação, né? Na verdade, a gente começa a verificar quem pode utilizar essa interface. Então, as interfaces são públicas, podem ser implementadas por quaisquer classes dentro dos nossos pacotes, independente de qual pacote for definido, e são abstratos porque podem possuir métodos abstratos, que serão definidos nas classes concretas que fizerem uso da interface. E por isso, né, justamente por isso, nós não podemos ter, dentro das nossas interfaces, métodos definidos como final, ou seja, os métodos da minha interface, na grande maioria, são abstratos. Se eles são abstratos, eles precisam ser implementados. Vai de encontro, na verdade, é totalmente o oposto do nosso marcador final. Quando a gente marca um método como final, eu estou dizendo que esse método não pode ser reimplementado, ele não pode ser substituído, ele não pode ser modificado. Então, fica complicado, né? A gente tentar falar que ele é abstrato, mas ao mesmo tempo ele é final, não faz sentido. E além disso, se vocês lembrarem um pouquinho desses outros dois marcadores, strict é FP que é em relação a ponto flutuante, para ser definido apenas conforme a padronização do I3E, que se eu não me engano são 8 casas decimais. Não posso marcar também com esse modificador, porque eu posso querer fazer a implementação do método de uma forma diferente que não siga essa padronização. E da mesma forma, esse marcador native é o quê? Para dizer que aquele método vai ser implementado conforme uma plataforma, uma arquitetura específica. Não, os métodos podem sim ser sobrescritos, dependendo, né, do caso da arquitetura ou tem implementações diferentes. Então, tudo que está relativo a uma certa padronização, na verdade, a um engessamento de métodos, a gente não pode marcar quando nós estamos definindo métodos dentro das interfaces. Tudo bem?
são mais genéricos e podem ser implementados ou então sobrescritos nas classes que fizerem utilização da interface. Aqui alguns detalhes, né? Isso, pessoal, a partir do Java 8. Eu não lembro nem qual versão que nós estamos agora, não sei se é a 12 agora, eu já verifico isso também. Mas, agora nós temos outras facilidades, né? O Java 8 veio com algumas mudanças significativas, até abrir um parênteses aqui. Se vocês lembrarem um pouquinho do funcionamento de uma estrutura de seleção, que é o switch case, vocês lembram as limitações que ele tinha de funcionamento? O switch case é que cada caso tinha ai meu Deus, qual que é a palavra? Eu lembro que tinha o break, aí tipo, tinha que estar certinho o que ele pedia. Ele é meio burro, isso mesmo. É isso mesmo, Fábio. Só que tinha uma outra limitação nele, que gostei da definição. Beatriz. Ele era meio limitado. Só podia funcionar com char e com int. A partir da versão 8 do Java, ele permite também utilizar o switch case com strings. Eu não lembro se ele está já possibilitando trabalhar com float, mas eu sei que string a gente já consegue utilizar o switch case. Então, um avanço, né? Fecha parênteses aí, agora com relação às interfaces mesmo. Acabei de falar para vocês que, olha, não tem implementação de método dentro de interface, mas a partir dessa versão do Java, nós podemos sim ter métodos implementados dentro das interfaces, contanto que a gente define esse método com esse marcador default. Ou seja, o default, né, se a gente fizer a tradução, é o padrão, nós podemos ter métodos padrões dentro de interfaces. Mas e aí, se a gente define o meu método como default, ele vai ter que ficar naquele modelo para sempre? Não. Dentro das classes que fazem utilização dessa interface, nós podemos fazer a reimplementação, o override, né, a sobrescrita. Tudo bem? Então, pode ser sobrescrito. Além disso, nós podemos ter também, a partir da versão 8 do Java, métodos implementados que são agora próprios da interface, ou seja, são os métodos marcados com o modificador static. Lembrando que quando a gente tinha qualquer classe e nós colocávamos um método como estático, aquele método pertence à classe e não ao objeto. Tudo bem, pessoal, essa diferenciação da classe e do objeto? Sim. Maravilha. Obrigada, Fábio. E da mesma forma, a gente pode ter então um método que faz parte da interface e não das classes que implementam a interface. Então, são restritos à interface. O que a gente precisa ter muito bem esclarecido quando a gente está trabalhando com esse modificador estático? Se eu tiver 8 objetos de uma classe X, essa minha classe X faz a implementação da minha interface Y. Toda vez que a gente fizer o acesso ao método ou ainda a um atributo que foi definido como estático, o valor é compartilhado por todo mundo. Porque, novamente, o método ou o atributo não faz parte mais dos objetos, mas sim da interface. Então, são restritos, eles fazem parte, são componentes da interface e não dos objetos. Bem, os métodos definidos como default ou como estático, eles não necessitam ser reimplementados nas classes que implementam a interface. Detalhe, eles não necessitam, mas eles podem. Tudo bem? Principalmente no que diz respeito aos métodos que são definidos como default. Então, eles podem, se tiver alguma diferenciação, diferenciação na especificação do funcionamento daquele método, eu posso fazer a reimplementação, mas não é obrigatório, porque ele já foi implementado em algum momento. Bem, ainda com relação também às inovações trazidas a partir da versão 8 do Java. Antes, nós não podíamos ter variáveis definidas na interface, não fazia sentido, né? Já que as interfaces são 100% abstratas, só definiam um comportamento. A partir da 8, a gente pode sim
Só que as nossas variáveis não são tão variáveis, elas são constantes. E elas precisam ser definidas como públicas, como estáticas e final. Ou seja, né, esse static vai definir o quê? Que aquela variável, aquele atributo faz parte da interface, e esse meu modificador final, eu estou definindo com toda certeza, né, definindo mesmo que ela é uma constante. Ou seja, o valor com que a gente definir inicial para a nossa variável, ela não vai sofrer modificação nenhuma. Quando que é interessante a gente definir, então, essas variáveis da interface? Quando a gente tem um valor de consulta, por exemplo, ou algum objeto que sempre vai estar com o mesmo valor, não precisa sofrer modificação, vai ser utilizado por várias classes diferentes que definirem essa interface como implementação. Ao invés de ficar colocando em cada uma das classes específicas, a gente pode jogar para cima. Parece bastante com o conceito de super e subclasse, né? De especialização e generalização. Mas como a gente não tem a relação de e sim funciona como, a gente pode jogar para cima na interface. Agora pode, né? Então, nós temos as constantes. Bem, o valor, como vai ser constante, precisa ser obrigatoriamente definido dentro da interface. Então, quando a gente está modelando a interface, a gente já joga qual é o valor que aquela variável vai assumir. E o valor da variável vai ser imutável. Se a gente já sabe que vai ser, além de público, ele vai ser estático e final, principalmente com relação a esse marcador final aqui, a gente já sabe que é imutável. Se for marcado com esse modificador, pronto, né? Não tem como modificar mais, seja método, seja atributo. Bem, com relação às associações que nós podemos fazer considerando interfaces. Então, eu tenho que uma interface, ela pode estender, ou seja, a gente pode ter relação de herança também, quando considerando apenas as relações entre interfaces. Percebam que a gente nem está considerando as classes concretas, a gente não está considerando a implementação, a gente está considerando a própria definição, a modelagem de interfaces. Só pode ter relação de extensão com outras interfaces. Até faz sentido, né? Como uma interface não tem implementação obrigatória, ela pode fazer essas relações com outras interfaces que também não têm obrigatoriamente a implementação de métodos, mas a gente pode ter essa relação para fazer uma organização melhor. Além disso, né, novamente, a interface ela não pode implementar outra interface ou classe. Interface não implementa nada. A única coisa que ela pode ter de relação é herança. A implementação fica por parte das classes concretas. E todos os métodos abstratos que forem definidos dentro da interface, eles precisam ser implementados pelas classes que a implementam. Aqui vale uma relação que a gente já discutiu também, que se eu tiver uma classe abstrata que faz a implementação de uma interface, eu não preciso obrigatoriamente definir a implementação dos métodos abstratos da interface naquela primeira classe. Quem vai ser obrigado a implementar todos os métodos abstratos, sejam esses métodos abstratos vindos de interface ou de outra classe abstrata, vai ser a primeira classe concreta. Por quê, né? Daí se a gente tentar analisar um pouquinho. Quando a gente tem os métodos abstratos dentro de uma classe abstrata, por que eu não preciso obrigatoriamente da implementação? Porque aquela classe não pode ser instanciada. Se ela não pode ser instanciada, quer dizer que não vai ter um objeto daquele tipo específico. E é a partir do objeto que a gente chama um método. Tudo bem? Se nas nossas relações de classes, seja de implementação de superclasses abstratas ou de interfaces, a classe concreta pode ter um objeto daquele tipo. Se ele pode ter um objeto concreto, ele pode chamar um método. E se ele pode chamar um método, ele precisa ter a implementação daquele método. Mesmo que seja para dizer que aquele método não vai fazer nada. Mas a implementação é justamente aquele abre chaves, fecha chaves com nada especificado, ele está vazio. Ele não tem um comportamento que faça modificação de dados ou alguma ação, mas ele está implementado. Tudo bem? São coisas diferentes aqui também.
Até aqui tudo bem, pessoal? Maravilha. Vamos pra frente, eu tô acabando, eu juro. Um exemplinho, só pra gente dar uma analisada, né, o que seria uma interface. Então, dê uma olhadinha só pra gente começar a analisar algumas diferenças que nós temos aqui. É a primeira vez que aparece, pelo menos nessa disciplina, essa palavrinha interface. Então, primeiro, se eu quero criar uma interface nova, a gente não usa mais o class, porque não é uma classe, é uma interface. Então, a primeira modificação a gente já pode perceber aqui na definição da nossa interface. É uma interface pública e eu tenho um nome. Aqui, né, porque é muito criativo, a professora está com bloqueios aí de criatividade, é uma nova interface, meu new interface. E olha o que a gente tem de componente aqui, que são todas as possibilidades. Eu tenho um inteiro x, que na verdade é o atributo da minha interface, lembrando que esse x igual a 10 vai ser compartilhado por todas as classes que fizerem a implementação dessa minha interface. Tá faltando aqui, na verdade, os modificadores, né? Ele é estático e ele é final também, ele é final. Depois, nós temos as 3 possibilidades de métodos. Eu tenho um método abstrato. A gente pode até, né, não colocar aqui o abstract, mas para deixar mais explícito, eu poderia adicionar um modificador, abstract void show hello. Não tem implementação. Então, eu sei que uma classe que fizer a implementação dessa interface vai ter que, obrigatoriamente, implementar esse método. Depois, nós temos a outra possibilidade, que é quando o método faz parte, na verdade, pertence à interface. Ele foi marcado como estático. Então, a partir dessa minha definição do nome, new interface, se eu colocar um ponto em qualquer outro ponto do programa, por exemplo, na main, eu consigo chamar o hello. Eu não preciso de uma instância, na verdade, a instância nem é possível nesse caso. Só que esse meu método hello, ele está compondo, ele faz parte da interface. E por último, nós podemos definir também uma implementação padrão, olha o marcador, default, de um outro método, que é a terceira possibilidade, que é o meu show default hello. Nesse caso, todas as classes que fizerem a implementação desse meu new interface, eles possuem também esse método que já foi implementado. Caso o método, no formato que foi implementado, não supra a necessidade de uma classe específica, ele pode fazer a sobrescrita. Então, eu posso, sim, reimplementar um método que foi marcado como padrão. Acho que eu tenho um exemplo de uma classe mais para frente, eu já mostro para vocês. Em suma, né, considerando então as interfaces, nós podemos reutilizar sem considerar as características particulares de uma classe, ou seja, eu só estou definindo que todo mundo que quiser firmar um contrato com a minha interface precisa ter alguns comportamentos definidos. Precisa ser só esses comportamentos definidos? Não. A classe pode fazer o que ela quiser, ela pode implementar quais métodos ela quiser, mas se ela definir um contrato comigo, pelo menos esses que eu defini como abstrato, ela precisa implementar. Com relação à interface ainda, nós podemos criar subtipos e permitir o uso de polimorfismo. Da mesma forma que a gente viu em algumas aulas anteriores, que a gente pode utilizar uma instância da superclasse e depois, nessa instância, receber uma especialização, a gente pode fazer a mesma coisa utilizando a interface. Então, nesse caso, aí é muito parecido com superclasse abstrata. Uma classe, ela pode implementar várias interfaces, lembrando novamente que isso simula o comportamento de herança múltipla, só que a relação é diferente, não é mas funciona como, né? É um contrato e não uma especialização. E permite que objetos distintos e sem relação, ou seja, né, elas são... Tentando pensar num exemplo para colocar para vocês, mas eu já mostro para vocês no projeto mesmo. Tem duas classes que não tem nada a ver semanticamente, né? Não é um, não possui um. Mas as duas classes precisam ter um certo comportamento parecido. A gente pode utilizar a interface.
Desse jeito a gente não perde o significado das relações, até porque não tem relação nenhuma, mas a gente garante que vão ter algum comportamento específico, que pode ser implementado de formas diferentes. Bem, então, independente da implementação, acho que é a grande questão, né, quando a gente trabalha com interfaces. Eu garanto que vai ser implementado algum comportamento, independente da forma como vai ser a ação desse comportamento em cada classe diferente. Tudo bem? Até aqui? Sim. Maravilha. Então, olha só, né? Só pra gente finalizar mesmo. Beleza, Joyce, você falou então que a interface é bem parecida com superclasses abstratas, que a diferença está justamente na semântica, né, de a gente verificar se é ou funciona como, ou define um contrato. Como que a gente consegue identificar, então, algumas relações ou ainda, quanto que eu consigo fazer o levantamento de possíveis interfaces no projeto? Só algumas diquinhas aqui. Primeiro, se eu tiver métodos repetidos em várias classes, mas eu verificar que essas classes que possuem esses mesmos métodos não têm relações, seja de associação, seja de herança, aqui está uma possibilidade de aplicação de interface. E daí vai funcionar bem parecido com herança, né? Os métodos que estão repetindo, a gente joga para cima na interface, sem implementação. E depois, pela relação do implements, a gente vai ser obrigada a implementar. Bem, onde tiver delegação, né? Ou seja, eu preciso cumprir alguma coisa, eu posso definir que tem interface. E a própria classe precisa definir alguns métodos. Então, novamente, a gente tem essa relação de o que é geral, e o geral, nesse sentido, não precisa necessariamente estar implementado, e alguns métodos que vão ser próprios daquela classe específica. Ok? Lembrando que, como é bem parecido com a relação de herança, a classe que faz a implementação da interface, ela tem conhecimento do que ela precisa implementar. A interface não tem conhecimento de ninguém que implementa ela. É a mesma relação de os filhos enxergam o pai, mas o pai não sabe de nada do que está acontecendo nos filhos. Bem, os métodos que podem ser empregados em aplicações semelhantes também, né? A gente pode até pensar em projetos diferentes. Às vezes tem algumas interfaces que a gente pode utilizar em vários projetos. E está mais voltado para a implementação de comportamentos. Interface, ela pega bastante nessa relação de métodos mesmo, apesar de poder ter também algumas constantes. Então, mais voltado para comportamento. Se é comportamento, está ligado a métodos. E eu só para a gente finalizar, deixa eu mostrar para vocês no Eclipse. Cadê o meu Eclipse aqui? Tá aqui. Tá aparecendo para vocês a tela do Eclipse? Sim, tá aparecendo. Maravilha, obrigada, Fábio. Olha só, é o mesmo projeto que a gente está trabalhando, que são... A gente definiu os nossos modelos, né? Filme, game, item, livro, livro digital, livro físico, produto e venda. Eu vou criar aqui um novo pacotinho, só para mostrar um exemplo para vocês, que eu vou chamar de DAO. Quando a gente começa a trabalhar com persistência de dados. Se a gente der uma analisada em todas essas classes, a gente tem umas relações aqui de herança, né? De especialização. Nós temos o produto, a partir de produto nós temos o livro, o game e o filme. E depois nós temos ainda um outro nível de especialização, que é a partir de livro, eu tenho o livro digital e o livro físico. Se a gente for considerar a relação de item, de produto e de venda, nós temos composição, né? Associação entre classes. No entanto, eu não posso falar que venda é um tipo de produto, por exemplo. Não, até falei errado, né? Produto tem relação, mas o item e a venda não têm relação com os demais. Só que se a gente for analisar o funcionamento do nosso sistema, tanto filme, na verdade, qualquer produto, qualquer item e qualquer venda, eles precisam ter algumas operações ligadas com o banco de dados. Por exemplo, eu posso querer inserir uma venda toda no banco de dados. Eu posso querer recuperar, eu posso querer modificar, remover. A mesma coisa para produto,
que pode ser de tipo específico, livro, game ou filme. Posso também querer buscar a lista de todos os produtos, inserir, remover, tudo CRUD. E a mesma coisa para item, que na verdade o item vai estar ligado com venda. Só que se vocês perceberem, a gente tem relacionamento entre eles, mas não é uma especialização. Nem todos aqui são uma especialização. O que eu poderia fazer? Eu vou criar aqui dentro do meu pacotinho DAO, eu vou criar uma nova interface. Ai, eu acho que vocês não estão vendo essa opção. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar minha tela toda com vocês. Só um minuto. Só para mostrar para vocês que, olha, quando a gente... Vou clicar com o botão direito nesse meu pacotinho DAO. Em New, geralmente a gente ia em classe, né? E poderia marcar como abstrato ou não. Existe uma outra possibilidade de criação, que é a criação de interface, né? Ele até colocou para mim, Create a Java Interface. Vou dar um nome aqui da minha interface, vou colocar interface DAO. E ele criou para mim. Então, primeira coisa, já não tem o class aqui, é uma interface. Aqui dentro, eu poderia definir, por exemplo, os meus métodos. Vou definir como abstrato, vou definir que não retorna nada, e eu posso colocar, por exemplo, o método insert, que seria para inserir o meu objeto dentro do meu banco de dados, né? Fazer a operação de persistência. Quando a gente trabalha com... Eu nem preciso passar nenhum atributo mesmo. Poderia também fazer a definição, por exemplo, né, de um abstract, vou chamar de object aqui, porque pode retornar qualquer tipo de objeto, e nem todos possuem relação, para um get by id. Por exemplo, só colocar uns exemplinhos aqui para mostrar para vocês. E poderia colocar também um list aqui, do tipo object, que é o get. Vou deixar só get, que é, ou ainda get all. Tá reclamando aqui porque eu preciso adicionar para reconhecer o list. Poderia até ser um array list mesmo, né? List, array list. Array list. Deixa eu deixar assim. Bem, eu tenho essa minha interface. Bem, então tem a minha interface. Como que eu poderia agora aplicar essa interface? Dentro aqui do meu DAO, eu vou criar uma nova classe, que vai ser o meu produto DAO. Ou seja, vai ser a minha classe responsável por ter implementação de todos os métodos da interface DAO, só que relativa ao meu produto, porque daí tem características diferentes. E o que eu posso fazer aqui? Diferentemente da relação de especialização, que a gente utilizava a palavrinha reservada extends, agora ele não é uma extensão. Por quê? O meu produto DAO, ele não é um tipo de interface DAO. Na verdade, ele precisa implementar, ele precisa fornecer o comportamento de todos os métodos abstratos definidos na interface. Então, agora a gente utiliza a palavrinha reservada implements. Opa, escrito certo, né? Implements. Já ficou até em negrito aqui para mim. Então, eu posso colocar implements e implements o meu interface DAO. Percebam que só com isso, e é bem parecido com classes abstratas que tem métodos abstratos, ele já vai reclamar que, olha, você precisa adicionar os métodos não implementados. Se eu só escolher essa opção, ele para de dar erro, e agora eu tenho a implementação do insert, do get by id e do get all. E eu posso então trabalhar aqui com a definição específica do que acontece para eu inserir um produto no banco de dados, o que acontece específico para eu pegar um produto do banco de dados considerando o ID, ou ainda para retornar todos os produtos do banco de dados. A mesma coisa acontece, vou criar uma outra classe só para mostrar para vocês também, uma outra classe que vai ser o meu venda DAO. Novamente, o venda, ele é alguma especialização tanto da interface quanto do produto? Não é, não tem essa relação semântica.
Mas eu posso dizer que, da mesma forma que o produto DAO, ele também vai realizar algumas operações de transação, na verdade, com o banco de dados, e eu posso dizer que ele precisa implementar, então, ele vai firmar um contrato com a minha interface DAO. Da mesma forma, vou adicionar aqui os métodos não implementados e percebam que nós temos os mesmos. Eu tenho insert, eu tenho getById, eu tenho getAll. Mas e aí? Eu só posso ter esses métodos? Não. Eu poderia voltar aqui no meu produto DAO e definir um método. Vou colocar um public que void, só para a gente ver que funciona. Vai ser específico do produto DAO. E tem alguma implementação aqui dentro. E eu poderia também ter um outro método aqui no meu venda DAO, que vai ser também público, não retorna nada, e ele é agora específico do venda DAO, sem atributos, sem método, sem parâmetros também. Tá sem implementação aqui, mas só para que fique bem visível para vocês. Qualquer classe que fizer a implementação dessa minha interface DAO, ela precisa obrigatoriamente ter a implementação dos métodos que não foram implementados na interface DAO. Mas ela pode ter um conjunto de métodos próprios, que são diferentes, né? Tanto produto DAO quanto venda DAO fazem a implementação das interfaces, mas elas têm também as diferenças entre elas. Nenhuma das duas tem conhecimento de uma e da outra. Eu poderia ter também aqui dentro da interface um método colocado como default. Então, default void, vou chamar de hello aqui também. Eu poderia colocar uma mensagem, olha, é o método hello. Eu vou salvar aqui. Percebam que também a gente está dentro da interface. Esse método, ele tem uma implementação. Ele é default, ele é padrão. Se de repente, no produto DAO, eu quero que o hello tenha uma carinha diferente, eu poderia colocar aqui meu public hello e coloco uma implementação específica dentro da classe produto DAO. Opa, faltou o void. Tudo bem? Poderia até deixar marcado aqui, né, como um override. Por quê? Porque ele tem uma sobrescrita. E aí, tanto venda quanto DAO, eles podem sim, se a gente tiver uma referência um objeto, na verdade, dessa classe, produto DAO ou venda DAO, elas reconhecem o método hello. No entanto, se for chamado esse método hello a partir de um objeto de produto DAO, qual vai ser executado? Vai ser esse. Se for a partir de venda DAO, vai ser o método que foi implementado na interface. Vai ser esse daqui. Tudo bem? E por fim, dentro da interface, eu poderia colocar um método estático, não retorna nada, e vai ser o hello 2. Vou colocar um CISO aqui também, só para ter uma implementação. Esse é o hello estático. Se a gente tentar agora, a partir da própria interface DAO, chamar esse meu hello, deixa eu até mostrar para vocês, aqui dentro do específico produto DAO. A interface não pode ser instanciada, mas a partir da própria interface DAO, eu consigo, olha o método aparecendo aqui, porque o hello 2, ele é um componente, ele já foi específico, ele é um integrante, na verdade, da interface, e não das classes que fazem a implementação dela. O conceito de estático, no final das contas, vai ser o mesmo, né? Seja interface, seja classe abstrata, seja classe concreta, não tem importância. Se é estático, ele é da galera. Agora, se não for estático, daí ele é específico. É mais recatado, é só daquele objeto específico. Deixa eu ver se eu preciso...
E é isso, né? Então, só para a gente verificar aqui, se a gente der uma analisada no modelo, eu tenho aqui o produto, que ele foi definido como abstrato. Mesmo sendo definido como abstrato, nesse caso, olha, a gente só tem todos os métodos dentro da minha classe abstrata produto foram todos implementados, a gente não tem nenhum método abstrato. Não precisa necessariamente, né? Ele pode, mas não deve. Nesse caso do produto, nós temos especializações a partir de produto, como por exemplo o livro. Ele é uma especialização, né? Ele é uma extensão. Meu livro é uma extensão de produto, ou seja, tem uma relação semântica aqui. Livro é um tipo de produto? Sim, então a gente pode fazer essa relação. Lembrando que o meu livro contém os atributos e métodos definidos na própria classe, além dos atributos e métodos definidos na superclasse que é produto. É uma relação. Essa mesma relação acontece de produto com filme, produto com game e ainda num segundo nível de livro para livro digital e de livro para livro físico, ok? Quando a gente começa a trabalhar com interface, agora é um pouquinho diferente. Nós temos essa relação de implementação de métodos abstratos da mesma forma de classes abstratas? Sim, mas primeiro, olha, o modificador aqui na criação já é diferente, é uma interface. Nós podemos ter métodos implementados ou não? Sim, com algumas definições, algumas diferenças aqui. Pode ser um método implementado que seja parte integrante da interface, ou ainda um método que pode ser sobrescrito, até aqui não mudou nada, né? E nós temos os métodos que vão ser obrigatoriamente implementados nas classes concretas. Mas, Joyce, não mudou nada. De fato, não mudou nada. Mudou, na verdade, só a palavrinha interface aqui. Mas a relação semântica mudou. Produto não é um tipo específico de interface DAO. Na verdade, ele funciona como uma interface DAO. Da mesma forma que a venda DAO não é um tipo específico do interface DAO, mas ele implementa as funcionalidades que foram definidas no contrato, ou seja, todos os métodos não implementados de interface DAO. Tudo bem? Até aqui? Sim, professora. A Bia fez uma pergunta. Perdão. List e array list. Na verdade, Beatriz, com relação assim de funcionamento, eu posso utilizar, né? Tem diferença, eles têm uma relação, na verdade. O list, ele é uma classe no mais alto nível de abstração das listas da vida. Se eu tentar fazer, deixa eu mostrar para vocês na main. Vou pegar uma main aqui, só para exemplo. É a relação de polimorfismo. Eu posso criar um list, vou chamar de lista aqui. Ele aceita eu fazer isso. É uma instância. Deixa eu adicionar. Sem problema. Se eu tentar fazer isso daqui, lista igual a new list. Ele vai dar pepino. Porque o list, na verdade, ele é uma classe abstrata para definir todas as possibilidades de listas que nós podemos ter. E daí vem a relação do polimorfismo. Eu posso, a partir do lista, chamar uma implementação dela, que é um array list. Tá reclamando aqui só por conta de... Epa, porque tá escrito errado. E depois porque eu preciso importar. Se eu não me engano, eu posso colocar também, eu acho que é o pilha. Deixa eu tentar lembrar, Bia, tem outras implementações do list também. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aqui no Google mesmo, vou mostrar para vocês as implementações do list Java. Tem até um diagrama, são os collections, isso mesmo. Deixa eu mostrar para vocês. Se tem o esqueminha aqui mesmo. Tá dando para vocês verem o esquema? Sim. Maravilha.
Olha o list aqui. Ele é uma interface. Então, o que eu estou definindo aqui? E olha só quem são as implementações do list. Muito bem, Beatriz. Obrigada até para a gente fazer um gancho do que já existe. Eu tenho uma interface collection, que são as coleções. Dentro da minha interface collection, eu tenho 3 especializações, que é o set, list e queue. Que são a fila, a lista, e o set seria mais no sentido de conjuntos mesmo, que é quando a gente não pode ter dados iguais, tem algumas características. Então, o list já é não vou dizer que é uma implementação, ele é uma especialização. Olha a relação, que é tudo com interfaces. Então, eu posso ter uma relação de geral específico só utilizando interfaces. Dentro do list, eu tenho as implementações, que é o ArrayList, o Vector, o Linked List. Então, deixa eu até colocar o Vector lá. O Vector não é muito utilizado, mas eu poderia aqui, então, colocar que essa minha lista geral está criando agora uma instância específica. Eu consigo fazer isso. Então, eu posso, se eu não souber qual é o tipo de lista que eu vou utilizar, eu posso programar no geral. Se eu souber, eu já posso colocar o ArrayList direto, que são as implementações. Nossa, mas por que então que foi definido desse jeito dentro da linguagem? Para garantir que, se a gente trabalhar com ArrayList, Vector, Linked List, vocês vão ver que tem uns métodos tudo parecido. Tem, por exemplo, o get numa posição, tem o add, que é para adicionar, independente da implementação. Tem o set, se eu não me engano. Tem vários métodos. Deixa eu até mostrar para vocês também. Se essa minha lista é definida como ArrayList, se eu quiser adicionar, olha só, eu tenho o add, eu tenho o clear, eu tenho, cadê o get? Tem o get, enfim, tem um conjunto de métodos. Por exemplo, o get na posição 0. No meu lista, agora tratado como um vetor, se eu for adicionar, eu tenho de novo, olha o método, add, recebendo só o objeto, ou ainda a posição, o objeto, que seria esse segundo, ou adicionando ainda uma coleção, né, fazer a adição de vários elementos. Continuo tendo o clear, e eu teria também, cadê o get? O get. São implementações diferentes, mas são implementações da mesma interface. E o mesmo acontece se a gente for considerar os collections em Java, se eu tiver, por exemplo, uma fila. A minha fila pode ser uma implementação do meu linked list, que é só uma lista ligada, né? Uma lista linkada, ou uma fila, né? Fila ou lista. Ou então uma fila de prioridade. Isso é um detalhe. Olha essa relação aqui. O linked list. Ele é uma implementação de 2 interfaces diferentes, tanto de lista como de fila. Pode acontecer isso numa herança múltipla? Não é. Na verdade, é uma implementação de mais de uma interface. Eu posso, desse esquema, garantir que o meu linked list tem implementado os métodos definidos da interface list e, obrigatoriamente, os métodos definidos da minha queue. Tudo bem? Estou voltando para o lado errado. É para cá. Certo. E só o último detalhe, de verdade. Vocês perceberam que aqui eu tenho uma ligação de herança com o tracejado sem estar picotadinho, né? É sólido. E aqui tem o tracejado. Quando a gente está falando de implementação, a implementação, como é parecido com a herança, isso provavelmente vocês já viram em AOO, acho que foi semestre passado. Quando eu tenho tracejado, é implementação de interface. Quando eu tenho a linha sólida, é uma relação de especialização a partir de uma superclasse ou de uma superinterface. Tudo bem a diferenciação de tracejado e sólido? Uhum. Acho que vocês viram isso, né, em AOO? Isso, em AO, que sempre tem uma especialização dependendo da classe. É isso mesmo. Então, se eu usar o linked list e afins, eu posso usar todos os atributos das Pode, porque como tem essa relação, Beatriz, vou voltar aqui de novo, ele tem essa relação, então eu posso utilizar sem medo, de olho fechado.
qualquer método ou atributo, né, que foi definido na queue ou no list, obrigatoriamente está definido no linked list. Pode ter algum método que foi definido por padrão na queue e no list? Pode. De qualquer forma, o linked list vai ter acesso. Ou ainda, se não foi implementado em nenhum dos dois, obrigatoriamente está definido dentro dele, foi implementado dentro do linked list. E pelo menos nessa relação é só ele, né? E sabe o que é legal também? A gente pode, considerando essa estrutura aqui, se eu quisesse colocar assim, a minha própria queue, né, a minha própria fila, eu poderia fazer... Eita, deixa eu até mostrar pra vocês. Vou colocar dentro do DAO, mas eu vou apagar porque vai ficar completamente sem sentido dentro do projeto. Mas eu vou chamar de... vai ser a fila da Joyce. Vai ser uma implementação minha. Eu poderia fazer um implements aqui de queue, que está dentro desse pacote Java Util. E eu tenho, vai ser uma implementação a partir do fila Joyce mesmo. E eu tenho, olha só os métodos que todo mundo que é implementação de queue precisa ter implementado. O add all, o clear, contains, contains all, exempt, iterator, que é quando a gente começa a utilizar o iterator, remove, remove all. E vocês estão percebendo que está tudo aqui override? Provavelmente já tem uma implementação. Não necessariamente, né? Ele é override porque ele foi definido só a assinatura do método nesse meu queue. E todos size, to array também retornando um array mesmo de todos eles, add, o elemento, e assim por diante. Eu tenho vários métodos. E eu poderia ainda, vírgula, falar que ele é uma implementação do list também. Tudo bem? Então, a gente consegue tanto utilizar as classes que já implementaram a interface, quanto ainda criar uma outra especialização a partir dessas interfaces. Tudo é interface, eu posso utilizar. Poderia fazer a partir de collection também, aí é tudo uma questão do que é necessário, do que a gente conhece também. Gente, tem muita coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que é a documentação Java. Tá na versão 12, né? Até o Fábio procurou pra gente. Se a gente for dar uma analisada, né, em classe que a gente tem, os pacotes que tem, mas eu queria mostrar as classes. Será que eu consigo? Deixa eu ver algum. São os módulos. Eu queria mostrar para... Não sei, deixa eu entrar no desktop para ver se ele vai. Tem um esquema de navegação diferente. Cadê o Java? Cadê o útil daqui? Tem pacote swing. Deixa eu no Java swing mesmo. Que a gente vê... É questão de navegação, né? Pra gente ir vendo tudo que eu tenho, os actions da vida. Tem muita coisa. Quando dá pra gente saber tudo que tem na linguagem, se for considerar, por exemplo, o Java. Epa, não é a webcam, só a tela. Dá pra gente esgotar todos os recursos da linguagem? Olha, gente, eu acredito que não. Sei, né? Se de repente o Sheldon lá do The Big Bang Theory consegue fazer isso, não sei, mas vai um tempo bom e vai das necessidades que a gente tem durante a implementação de qualquer projeto. É importante, Joyce, eu preciso saber todos os métodos na ponta da língua. Não, gente, a gente está numa era... Nós estamos vivendo um momento nessa evolução tecnológica diferente. É muito difícil
a gente não ter conexão com a internet para procurar, por exemplo, um método para fazer alguma coisa, pelo menos para saber se existe esse método, ou se existe uma classe, ou ainda se já tem uma classe que nem faz parte do pacote padrão da linguagem, mas alguém já pensou nisso e eu posso reaproveitar. Olha de novo, reutilização de código. Ah, mas para eu provar que eu sou um ótimo programador, eu preciso fazer tudo do zero. Aí depende da sua visão, né? Eu não tenho essa visão, não. Eu acho que o que tá... A gente não precisa ficar reinventando a roda sempre. Mas nós precisamos ter um olhar analítico para verificar realmente aquela classe que eu peguei lá do Zezinho que fez essa implementação porque tinha necessidade. Está bem implementada? Está dentro dos padrões de nomenclatura, das verificações? É uma classe que realmente o que ela se propõe, ela faz? Ela faz de uma forma eficaz e de uma forma efetiva? Então, a gente começa a analisar agora nem se não é porque é feito, tem o resultado correto porque é bom. Não necessariamente. Pode ser que a gente está dando várias voltas para conseguir chegar num resultado que poderia ser feito de uma forma simples. Vocês percebem que é a questão do conhecimento e a responsabilidade, né? A gente vai adquirindo conhecimento e com isso vai vindo outras responsabilidades. Quando a gente está trabalhando com codificação mesmo, com implementação, desenvolvimento de sistemas, a gente precisa pensar que o que a gente puder economizar de processamento, o que a gente puder fazer de organização, o que a gente puder fazer para que a manutenção do software seja melhor, seja melhorado, o que a gente puder fazer para que quando outra pessoa pegar minha codificação seja de fácil entendimento, dentre outras tantas questões, a gente precisa garantir. E isso sim faz com que eu possa ser considerado uma boa programadora ou programador ou não. Então a gente são outras relações que começam a surgir, outras necessidades. Tudo bem? Falei demais, desculpa, gente, eu comecei a empolgar, eu não preciso nem falar isso, porque vocês já perceberam. Bem, eu vou colocar para parar a gravação.